Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter uma aula sobre titulação. O que que é titulação? Titulação é quando você tem a mistura de duas soluções, de solutos diferentes, e esses dois solutos reagem entre eles. Então, até então, o que que você já viu? A gente tinha visto antes a mistura de duas soluções de mesmo soluto. Por exemplo, você podia ter duas soluções iguais de sais. Então, tem uma solução de sal de cozinha, sal de cozinha. Quando você misturar, tem como você calcular a concentração dessa solução depois que você misturou. Aí poderiam ser duas soluções de solutos diferentes. Eu posso fazer a mistura de duas soluções de solutos diferentes e esses dois solutos não reagem entre eles. Bom, quando isso acontecer, quando você fizer a mistura de duas soluções de solutos diferentes que não reagem entre eles, você sabe que uma solução vai ser capaz de diluir a outra solução, né? Aí você tem aquelas equaçõezinhas simples para você poder calcular a concentração de cada um desses solutos na mistura resultante. Isso quando os seus solutos não forem capazes de reagir entre eles. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é de você misturar duas soluções diferentes, de solutos diferentes, e esses dois solutos reagem entre eles. Aí pode ser, por exemplo, uma reação entre um sal e um metal, pode ser a reação entre um sal e um ametal, pode ser um ácido com um metal, e o mais comum de todas as misturas de soluções é entre ácido e base. Então, imagina que você tenha duas soluções. Aí, numa eu tenho uma solução ácida, no outro recipiente, uma solução básica. Quando você misturar as duas, se a neutralização tiver sido correta, se a neutralização tiver sido feita de maneira adequada, proposta pela titulação, você vai ter uma mistura neutra. Então, a sua mistura resultante ela vai ser neutra, porque a solução ácida foi capaz de neutralizar a solução básica e vice-versa. Você sabe que quando você mistura ácido e base, produz sal e água. Você só vai produzir sal e água, apenas sal e água, se a minha titulação tiver ocorrido de maneira adequada. Se você fizer uma mistura aleatória entre ácido e base, você vai ter produção de sal e água e ainda vai sobrar vestígios ou de ácido ou de base, aí daquele que tiver em excesso. Como que eu faço para poder misturar duas soluções diferentes de solutos diferentes e esses dois solutos sejam capazes de reagir entre eles? Como que a gente calcularia uma questão? Como é que a gente mataria uma questão de vestibular sobre titulação? Titulação é você definir a concentração do ácido ou da base, ou ainda o volume do ácido ou da base, de forma que você misture as duas soluções e ocorra uma neutralização total, a neutralização completa, resultando apenas na formação de sal e água. Isso é o que a gente chama de titulação. Então, o que é a titulação? Ela tem como objetivo determinar a concentração em quantidade de matéria do ácido ou da base, ou o volume do ácido da base, capaz de reagirem e se neutralizarem totalmente. O slide, o que você tem ali? Então, ó, imagina que você tenha duas soluções, uma ácida e uma solução básica. Eu quero misturar essas duas de modo que eu tenha no final uma solução neutra, ou seja, só água e sal. Não vou ter nada de ácido, nada de base. Para isso, qual é o princípio que você vai usar? Uma equaçãozinha super simples. Essa equação muito prática de você usar e vai te ajudar a matar todas as questões de titulação que caem na prova do NB. Pode ser um PAS 2, PAS 3, vestibular tradicional, na prova do Enem. 99% das questões de titulação ácido e base você vai matar desse jeito que eu vou te mostrar aqui. Ó. Imagina que você tem uma solução ácida, aí ela tem uma concentração e tem um volume. Eu tenho uma solução básica, que também tem uma concentração e um volume. Vou misturar essas duas concentrações. Essas duas soluções. Quando eu misturar essas duas soluções, o que eu vou ter que fazer para que a minha mistura resultante seja totalmente neutra, realmente neutra, neutra? Olha só, o princípio da titulação fala que uma solução ácida, ao reagir com a base, tem que manter essa relação, ó. H vezes Na igual OH vezes Nb. O que significa cada grandeza nessa equação? H vai ser o número de hidrogênios ionizáveis que existem na fórmula do ácido. Na é o número de mol do ácido. Lembrando que número de mol também é quantidade de matéria. Você pode falar número de mol do ácido ou quantidade de matéria do ácido. OH- é o número de hidroxilas que você tem na fórmula da base. Nb é o número de mol da base, ou concentração em quantidade de matéria da base. Com essa fórmula, você mata todas as questões de titulação que apareceram para você entre ácido e base. Só que é muito comum nos vestibulares, ele não dá para você
o número de mol do ácido ou o número de mol da base, mas não tem problema. Porque calcular o número de mol, você pode fazer o produto entre a concentração e quantidade de matéria e o volume, que é o que a gente viu já em aulas passadas. Aí olha só o que a gente vai fazer aqui então, ó. N, que é o número de mol, é o produto entre a concentração e o volume. Então, N é a concentração vezes o volume. Então, aonde tiver aqui, ó, Na, número de mol do ácido, eu posso colocar a concentração do ácido vezes o volume do ácido, volume litro. Aonde tiver NB, número de mol da base, você pode colocar a concentração vezes o volume da base. Então, aonde tem Na ou NB, eu posso colocar o produto entre a concentração e o volume. Se você colocar o produto entre a concentração e o volume do ácido, ou então o produto entre a concentração e o volume da base, aí você tem uma equação que agora é maior, mais completa e mesmo assim muito simples de você usar nos vestibulares. Aqui você tem essas grandezas, ó. H+ é o número de hidrogênios que tem na fórmula do ácido. Ma é a concentração em mol por litro ou a concentração em quantidade de matéria do ácido. Va é o volume do ácido. OH- o número de hidroxilas que tem na fórmula da base. Mb é a concentração da base, igual essa aqui, ó, em mol por litro, só que da base. E Vb é o volume da base. Pronto, com essa equação você mata qualquer questão que aparecer para você sobre titulação entre ácido e base. Ele vai me dar a concentração, vai me dar o volume, e aí eu aplico nessa formulazinha e eu mato qualquer coisa que ele perguntar. Caso ele não te dê concentração ou volume, no lugar do número de mol, você pode colocar outra relação. Vamos ver se você lembra aqui, ó. No primeiro ano, no segundo ano, você também viu que para você poder calcular o número de mol, eu posso pegar a relação entre a massa em gramas de uma substância e dividir pela sua massa molar. Então, sempre quando você pegar a massa em gramas e dividir pela massa molar, essa relação aqui, ó, te ajuda a calcular o N, que é o número de mol. H+ vezes Na é igual a OH- vezes Nb. O que você pode colocar no lugar desses N's aqui, ó? Você pode colocar o produto entre a concentração e o volume ou a relação entre a massa em gramas e a massa molar. Então, no vestibular, no vestibular ele pode dar para você aqui, ó, por exemplo, do ácido, ele pode me dar a concentração e pedir o volume. E a da base, ao invés de me dar a concentração e o volume, ela pode me dar a massa em gramas e a massa molar. Então, eu posso fazer, ó, dessa formulazinha, eu posso extrair essa grandona, ou ainda, aonde tem Na e Nb, eu posso colocar Mzinho sobre Mzão. Então, no vestibular, você vai fazer adequação dessa fórmula aqui, ó, de acordo com as grandezas que ele te der. Se ele me der concentração em volume, aí eu ponho concentração vezes volume. Se ele me der a massa em gramas pela massa molar, então onde tiver Na, você põe Mzinho A sobre Mzão A. Onde tiver Nb, põe Mzinho B sobre Mzão B. E no vestibular ele pode me dar concentração, volume, pode me dar massa em gramas e a massa molar. Eu vou ver quais são os dados que ele tem. De qualquer maneira, o princípio da titulação tem que passar por essa ideia aqui, ó. H+ vezes Na é OH- vezes Nb. Aí você fala, professor, mas ainda não me ficou claro o que é esse H+, o que é esse OH-. Então, olha só. O que é o H+? Esse H+ é o número de hidrogênios ionizados que aparece na fórmula do ácido. Então, o que eu vou colocar no lugar daquele H+ lá na fórmula? Bom, se for, por exemplo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um ácido que é muito usado em vestibulares, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Quantos hidrogênios aparecem na fórmula? 2. Então, se aqui eu tenho 2 hidrogênios, no lugar do H+, eu vou colocar 2. E se por acaso, ó, aparecer HCl, aí no lugar do H+, eu vou colocar 1, porque só tem um hidrogênio ionizável. Aí, se for ácido fosfórico, quantos hidrogênios ionizáveis nós temos? 3. Então, esse H+ aqui é igual a 3. O mesmo procedimento você pode fazer para a base. NaOH, olha na forma da base aqui, ó. A gente tem que lembrar que todo composto que tem hidrogênio à esquerda é ácido. Quem tem OH à direita é base. Então, NaOH tem uma hidroxila. Então, no lugar do OH-, que aparece lá na fórmula, você põe 1. Aí, se for AlOH3, aí no lugar do OH eu ponho o 3, porque tem 3 hidroxilas. E se for hidróxido de cálcio, CaOH2, você tem 2 hidroxilas. Então, no lugar do OH, você põe 2. Se for hidróxido de amônio, aí no lugar do OH eu ponho 1, porque só tem uma hidroxila. Então, independente de balanceamento. Aí você sabe que toda equação que aparecer para você, a primeira coisa que tem que fazer é o balanceamento. Quando você faz o balanceamento, você mata as questões
questões de cuidado. Titulação, o balanceamento não é adequado para a gente se as minhas soluções forem formadas por um ácido e uma base. Então, se eu misturar uma solução ácida com uma solução básica, eu não preciso fazer o balanceamento da equação. Se ele me perguntar qual é a concentração do ácido, ou então qual é o volume da base, aí eu não preciso balancear a equação, porque me interessa apenas a quantidade de hidrogênios que tem no ácido, na fórmula do ácido, ou a quantidade de hidroxilas que tem na fórmula da base. Tranquilo? E aí, com essa ideia, você consegue matar qualquer questão que aparecer para lá, envolvendo uma reação entre um ácido e uma base. Então, olha essa equaçãozinha aqui, ó. Esse H+, é o número de hidrogênios lá na fórmula. Esse OH- é o número de hidroxilas na fórmula da base, independente de balanceamento. Bom, aí depois que você já viu como é que extrai H+, como é que você extrai OH-, vamos fazer algumas questões de vestibulares para você ver o tanto que é super simples você aplicar a fórmulazinha de titulação. Você vai fazer a prova do Enem, agora você vai fazer a prova do PAS 2, que deve cair uma questão de titulação. Final do ano, você vai fazer a prova do PAS 3, que vai cair uma questão de titulação. Você vai fazer a prova do Enem no final do ano, que vai cair uma questão de titulação. Esse esquema que eu mostrei para você até agora te permite calcular a concentração do ácido ou a concentração da base, o volume do ácido ou o volume da base, se você misturar uma solução ácida com a solução básica. Agora, imagina que você faça, por exemplo, uma mistura entre uma solução que tem um sal, que é muito reativo, e a solução vai reagir com metal. Ou então, eu posso colocar um ácido para reagir com um metal. Um ácido vai reagir com um ametal. Então, essas reações agora que eu te falei, de um ácido com um metal, por exemplo, então um ácido com um ametal, essas reações, elas não podem ser calculadas usando aquela equaçãozinha. Aí a gente vai ter que sair por estequiometria. Tem um exemplo aqui, você vê que também é super claro, super simples. Olha essa questão do UNB aqui, turma, na tela. A UNB colocou-se numa questão de vestibular dela. Uma amostra de 50 ml de chuva ácida, composta apenas de água e ácido sulfúrico, foi titulada como uma solução padrão de NaOH de concentração 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, o enunciado está claro. Tem uma chuva ácida, a chuva ácida ela é corrosiva, a chuva ácida destrói monumento, aí destrói lagoas, destrói florestas, destrói telhado, destrói qualquer coisa que aparecer pela frente. Quanto mais ácida forte, indicativo de que a poluição ambiental está muito agravada, está muito elevada. Então, você controla o grau de poluição medindo a concentração da chuva ácida. Aí, quanto maior a concentração da chuva ácida, mais ácido tem na solução. Aí, consequentemente, mais poluída é a atmosfera. Aí você tem, então, uma amostra de 50 ml só de chuva ácida. Pegaram 50 ml de chuva ácida, e aí que é formada de água e ácido sulfúrico, e titularam com a solução de NaOH. NaOH é uma base. E a concentração da base, repara aqui, ó, a concentração da base é 2 vezes 10 a menos 3. Aí ele fala, quando atingido o ponto de equivalência da titulação, ou seja, quando a neutralização foi completa, ou seja, quando o ácido foi totalmente neutralizado pela base e vice-versa, aí ele fala, haviam sido gastos 12 ml da solução de NaOH. Calcule a concentração de ácido sulfúrico na amostra da chuva ácida. Então, olha só, da solução ácida, ele te deu o volume e pede para você calcular a concentração do ácido. Da solução básica, ele já me deu a concentração e me deu o volume. Então, olha só o que a UNB fez. Ela me deu o volume e a concentração da base. E me deu o volume do ácido. Ou seja, naquela formulazinha só falta achar quem? A concentração do ácido, que é exatamente o que a UNB quer que você calcule. E tem um detalhe. No final, depois que você calcular, ela fala, ó, depois de efetuar todos os cálculos solicitados, expresse cartão, marcar no cartão, tá ali. Só que ela fala que é para você calcular a concentração da solução de ácido sulfúrico, a concentração de ácido sulfúrico na água da chuva, e multiplicar o seu resultado por 10 à quinta, para marcar no cartão. Então a gente vai fazer a conta, depois multiplica por 10 à quinta. Olha como é que você vai fazer, turma. O exercício está envolvendo duas substâncias, ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. A hidróxido de sódio é a base, H2SO4 é o ácido. Eu vou usar aquele princípio que eu te falei, a fórmulazinha de titulação, para você não errar nada no NB, você põe H+ vezes Na é igual a OH- vezes NB. Pronto, usou essa relação, fechou, você acerta tudo. Agora, o que ele me deu no exercício? Ele me deu a concentração e o volume da base, ele me deu o volume do ácido, que é a concentração. Então, eu vou desmembrar aquela equaçãozinha
para poder chegar nessa aqui, ó. Com essa, toda a questão da UNB, toda a questão do PAS 2, PAS 3, vestibular tradicional, caiu a mistura de uma solução ácida, solução básica, você mata por essa questão, por essa fórmula aí. Aí vamos lá. Olha na fórmula comigo aqui, ó. H2SO4 é o ácido. Quantos hidrogênios ionizáveis nós temos aqui na fórmula? 2. Então, quer dizer que no lugar desse H+, eu vou colocar 2. No lugar desse OH-, eu vou colocar 1, porque só tem um OH- aqui, ó. Bom, então minha fórmula ficaria assim. A quantidade de H+, 2 vezes a concentração do ácido, eu não tenho. A concentração do ácido é o que ele quer que você calcule, vezes o volume do ácido. Quanto que é o volume do ácido? Ele fala que pegou 50 ml. Aí você fala, pessoal, mas o volume aqui não é em litros? Nessa equaçãozinha, Thomas, você não precisa colocar o volume em litro, não. Por quê? Porque aqui você tem, ó, VA é o volume do ácido, VB é o volume da base. Desde que esses dois volumes aqui, ó, estejam na mesma unidade, esses volumes podem ser trabalhados em qualquer unidade que você quiser, desde que estejam na mesma unidade. Então, repara aqui, ó, o exercício fala que a chuva ácida tem um volume de 50 ml e a solução básica 12 ml. Então, eu posso colocar 50 ml aqui, 12 ml aqui. Então, não tem problema, não preciso passar os dois para litros, desde que os dois estejam na mesma unidade. Aí, então, aplicando aqui, ó, os dados do exercício jogando a fórmula, eu tenho 2 vezes a concentração do ácido, que a gente não tem, que é rapidinho para calcular, vezes o volume do ácido. Ó. O volume do ácido é de 50 mililitros, ó, é o volume da chuva ácida que a gente tem. Agora, OH, como hidróxido sódio só tem uma hidroxila, eu vou colocar 1. A concentração da base é 2 vezes 10 a menos 3, e o volume da base é de 12 ml. Pronto, apliquei a fórmula, joguei na fórmula todos os dados que ele deu para a gente. Aí agora vou realizando o procedimento matemático. 2 vezes 50 vai dar 100. 1 vezes 2 vezes 10 a menos 3 vezes 12 vai dar 24 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou calcular, então, matematicamente, eu vou achar que a concentração de ácido na chuva ácida é igual a 24 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O enunciado pediu para você multiplicar por 10 a quinta. Então, você vai multiplicar por 10 a quinta, você vai achar quanto? 24. Como você vai marcar no cartão do NB, você marcaria o quê? 0, 2, 4. Então, a resposta dessa questão seria 0,24. Mas a concentração de ácido sulfúrico na chuva ácida é igual a 24 vezes 10 a menos 5. Essa é a concentração que você tem. Quanto maior a concentração do ácido na chuva ácida, maior é o grau de poluição na atmosfera. Então, a gente mede, exatamente, a gente vai mensurar a concentração do ácido na chuva, exatamente para poder definir quanto que está o tamanho da poluição atmosférica que está ao nosso redor. Outra questão dele, olha lá. Em uma análise química, 24 ml de uma solução de NaOH de concentração 0,2 mol por litro foram gastos para titular o ácido carbônico contido em 50 mililitros de uma amostra de sangue, como representado abaixo. Bom, então, eu quero saber qual é a quantidade de ácido carbônico que tem no sangue. Aí, como o sangue ficou um pouquinho mais ácido, deve ter tido algum processo de acidose, aí eu quero saber qual é a quantidade de ácido carbônico que tem no sangue. Para isso, você vai titular com a amostra de NaOH, que é uma substância básica. A equação que o NB fornecia para a gente é essa aí, ó. H2CO3 mais 2NaOH, dando Na2CO3 mais 2H2O. O aluno desavisado, ele fica, de repente, perturbado porque apareceu um 2 aqui, ó. Esse 2 é colocado aqui para que o número de hidrogênios do ácido seja igual ao número de hidroxilas da base. Para quê? Para a equação ficar balanceada e você seguir o balanceamento de equação que pede Dalton, né? O Dalton falar que ao longo das reações os átomos não são destruídos, eles só são rearranjados formando nova substância. Então a gente pega e faz o balanceamento para você poder manter o que Dalton já tinha proposto para a gente. Agora, numa titulação, esse 2 aqui não vai exercer nenhum papel. Esse 2 aqui não me interessa. Como que a gente mataria essa questão? Usando o princípio da titulação. Você vai fazer, ó, H+ vezes Na é igual ao OH- vezes NB. O que eu vou colocar no lugar de Na e de NB? Bom, se ele me der concentração e volume, eu ponho o produto entre a concentração e o volume. Aí ele fez isso? Fez. Ele fala que da base você tem um volume de 24 ml e a concentração 0,2. Do ácido, ele me deu o volume de 50 ml, mas não me deu a concentração.
Aí está querendo saber, com certeza, quanto que é a concentração que você tem de ácido carbônico na sua solução. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho que o número de mol do ácido é o produto entre a concentração e o volume. E o número de mol da base é a concentração vezes o volume. Vamos calcular a única grandeza que está faltando. 24 ml é o volume da base. 0,2 mol por litro é a concentração da base. Aí foram gastos 50 ml de ácido carbônico, é o volume do ácido. Aí o item abaixo perguntar para você, ó, quanto que seria a concentração da solução ácida? Bom, aplicando os dados que a gente tem, o volume do ácido é 50 ml, aí apliquei esses dados aqui exatamente extraindo o enunciado, o que nós vamos ter? Que 100 vezes a concentração do ácido é igual a 1 vezes 0,2 vezes 24. Aí nós vamos ter, então, que a concentração do ácido carbônico na corrente sanguínea é 0,048. E aí, a UNB, no enunciado, ela pede você multiplicar por 1.000, para você poder marcar no cartão de resposta. Aí, ela multiplicando por 1.000, que é o que pede enunciado, eu colocaria 0,48. Então, repara, turma, que toda questão de titulação, principalmente se for alguma questão da UNB, ela vai ter sempre assim, no próprio enunciado, ela vai fornecer o ácido, o volume do ácido, a concentração da base e vai pedir o volume da base. Então, das 4 grandezas, ela te dá 3, ela sempre fornece 3 e pede a quarta. Aluno que lembra dessa formulazinha, dessa equação, consegue matar qualquer questão de titulação entre ácido e base. Aí você fala assim, professor, mas e se por acaso nós não tivermos ácido e base? Bom, então tudo bem. Olha só o que vai acontecer aqui, repara só. Essa aqui é da Faculdade de Medicina do ABC. Essa questão também envolve titulação, mas vamos pensar em cima dos dados que a gente tem. Olha só. Ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, é um antioxidante. Para dosar essa substância, para dosar a quantidade de ácido ascórbico, pode-se realizar uma titulação baseada na seguinte reação: C6H8O6 mais I2. Aí ele fala que uma solução foi preparada, uma solução de ácido ascórbico, foi preparada dissolvendo-se um comprimido efervescente contendo 500 mg de ácido ascórbico em 200 ml de água. Na análise de 20 ml dessa solução, espera-se consumir uma massa de iodo de aproximadamente quanto? Aí apareciam as alternativas para você poder marcar a resposta certa. Qual é a massa de iodo que é capaz de reagir com 20 ml dessa solução? Essa questão também é diferente. Ela não é uma questão entre um ácido e uma base. Ele está colocando ácido ascórbico, que a gente não sabe quantos hidrogênios ionizáveis tem, para reagir com iodo. Então, em qualquer vestibular que você fizer, pode ser do Enem, pode ser qualquer vestibular, se por acaso não aparecer a reação entre um ácido conhecido e uma base conhecida, para você aplicar aquela fórmula minha, é muito simples. O que você faz? Pega a equação, faz-se o balanceamento dela e você mata essa questão por estequiometria. Aí, como que a gente faz com estequiometria? É só você ver qual é a proporção que você tem das substâncias. Repara lá, ó. Você pegou C6H8O6 mais I2. Aí, a equação já está balanceada. Como essa equação já está balanceada, o que eu estou vendo aqui, ó? É que 1 mol de ácido ascórbico reage com 1 mol de iodo. Aí, se o mol do ácido reage com 1 mol do iodo, eu vou descobrir quantos mols tem de cada um. Se eu estou vendo pela equação que 1 mol do ácido reage com 1 mol de iodo, se eu descobrir quantos mols de ácido ascórbico eu tenho nesses dados que ele me deu, eu já sei quantos mols eu tenho que ter de iodo. É de 1 para 1 a proporção. Aí, como que eu faço para calcular primeiro a concentração da solução de ácido ascórbico? Repara só. Ele fala que a solução foi preparada dissolvendo-se 500 miligramas de ácido ascórbico em 200 ml de água. Se você tem a massa do ácido e tem o volume da solução, você já consegue saber quanto que vale a concentração. Por quê? Olha só no exercício aqui, ó. Para você calcular a concentração da solução, eu posso pegar número de mol e dividir pelo volume, né? Concentração, número de mol pelo volume. Aí eu posso calcular também por aquela fórmula famosa que você conhece. Massa em gramas, dividido pela massa molar, vezes o volume em litros. Aí repara aqui, ó. Ele fala para a gente que a massa é de 500 miligramas. 500 miligramas correspondem a 0,5 grama. A massa molar do ácido ascórbico, aí eu vou pegar carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16. A massa molar é 176.
Se eu dividir a massa em gramas por 176, eu já tenho número de mol. Número de mol dividido pelo volume vai me dar a concentração e quantidade de matéria. Ó, já achei o MA. Bom, isso vai me dar uma concentração, turma, de 0,014. Então, o que eu fiz? A solução de ácido ascórbico, dissolvendo-se 500 miligramas do ácido em 200 ml de água, essa solução tem a concentração de 0,014. Aí, eu sei que a proporção é de 1 mol desse, para 1 mol desse. Ó, a proporção é de 1 mol de ácido ascórbico para 1 mol de iodo. Você tem uma concentração de 0,014 mol por litro. Como é que você faz para achar o número de mol? Para eu achar o número de mol, é a concentração vezes o volume. Aí, quanto que vale a concentração? 0,014. Quanto que é o volume que foi pego? Qual o volume que foi pego para titulação? Do 20 ml aqui, ó. 20 ml. Aí, essa concentração vale 0,014 e o volume de 20 ml, ou seja, 0,02 litro. Esse 0,02 aqui, ó, é o volume em litro. 20 ml corresponde ao volume que foi pego para poder fazer titulação. Isso quer dizer que o número de mol que você tem, ó, do ácido ascórbico é de 2,8 vezes 10 a menos 4 mol. Então, se você pegar 20 mililitros da solução de ácido ascórbico, você vai encontrar nela 2,8 vezes 10 a menos 4 mol. A proporção que eu te falei aqui, ó, não é 1 mol de ácido ascórbico para 1 mol de iodo? Se por acaso você tem 2,8 vezes 10 a menos 4 mol de ácido ascórbico, você tem que ter 2,8 vezes 10 a menos 4 mol de iodo, porque a proporção é de 1 para 1, pela equação balanceada lá em cima. Um iodo, turma, pesa 127 gramas por mol. Se você pegar na tabela periódica, um iodo só é 127. Como a forma do iodo é I2, então isso quer dizer que I2 pesaria 254. Então, 1 mol é 94. Se 1 mol pesa 254, 2,8 vezes 10 a menos 4 pesaria quanto? X. Aí esse X daria 7,2 vezes 10 a menos 2 gramas. Então, repara, turma, olha só. Nessa questão, a gente não tem um ácido e uma base. Eu tenho a reação entre um ácido e o iodo. Aí, quando você tiver uma titulação que não seja entre um ácido e uma base explícita, aqueles conhecidos, se forem duas outras substâncias, você faz por estequiometria. Se eu for por estequiometria, eu faço balanceamento, vejo o número de mol de cada um, igualo os números de mols, e aí, consequentemente, eu já consigo matar a questão. Tudo bem? Então, é esse o procedimento que a gente mataria qualquer questão que você quiser de titulação, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, assista essa aula novamente. Tem uma aula que eu gravei e postei no site no YouTube, né, no canal do YouTube, que chama Professor Anselmo de Química. Lá você tem uma aula completa sobre titulação, junto com uma aula prática que eu gravei, inclusive, no laboratório aí do Colégio Militar. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Assista essa aula várias vezes, porque isso é muito importante para você em qualquer vestibular que você fizer. Tá bom, galera? Beijão para vocês e até a próxima. Tchau.